Tudo amador mesmo, tudo desse jeito. Vamos lá, deixa eu ver se está gravando ali. Aqui também, ótimo, vamos lá. Fala galera, beleza? Arthur do canal Mamãe Falei. Hoje eu estou com Tameia Danelon, é assim que fala o seu nome, né? Isso. Acertei. Você lembra onde a gente se conheceu? Vamos ver se você lembra. Lembro, na Jovem Pan, no Pânico. Na Jovem Pan. Você foi muito atenciosa, inclusive, aquele dia. Você estava dando uma entrevista de alguma outra coisa, que eu não lembro qual era o problema. E aí você fez até uma pílula comigo, um vidinho de 2 minutinhos que eu te perguntei. Foi muito atenciosa. E ela é procuradora do Ministério Público. Me conta um pouco para nós, se apresenta qual que é a tua história de carreira aqui para nós. Então, eu sou procuradora da República, sou membro do Ministério Público Federal. Para a gente começar na carreira, tem que prestar um concurso público. E no final do ano eu vou completar 20 anos de Ministério Público Federal. Caramba, bastante. É, bastante. Eu trabalho esse tempo todo, basicamente, na área criminal, investigando crimes, processando as pessoas que cometem crimes. E grande parte desse tempo investigando crimes de corrupção, sistema financeiro. Trabalhei 2 anos na Operação Lava Jato aqui em São Paulo e continuo trabalhando nesses crimes, né? Ótimo. Bom, por que eu estou te entrevistando hoje? Inclusive, obrigado pela sua atenção. Hoje, eu não sei quando que você está assistindo esse vídeo, mas hoje é sábado, às 7 horas da noite deve ser, e ela parou aqui para falar comigo, justamente porque, não sei se eu estou errado, e aí você vai dar a sua opinião, nós achamos que a Operação Lava Jato e toda a luta contra a corrupção do Brasil está em risco, né? O que aconteceu? Foi para o STF, essa decisão ridícula de se tirar da Justiça Federal e passar para a Justiça Eleitoral, e a primeira pergunta é, por que chegou no STF? Porque o STF ele tem que ser provocado, não é isso? O STF não pode por si só tomar uma decisão dessa. Por que essa decisão foi para o STF? Bem, chegou no STF através de um recurso. Então era uma investigação que quem era o alvo da investigação era o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Ele estava sendo investigado por ter recebido 16 milhões de reais por parte de doações da Odebrecht. Então, era uma investigação que apurava crimes de corrupção, eventuais delitos de lavagem de dinheiro, e foram interpostos recursos, habeas corpus, e chegou no STF, questionando essa situação, né? Alegando que essa investigação toda de todos os crimes deveria ir para a Justiça Eleitoral, porque teria elementos de caixa 2. Bom, a pergunta que fica é, por causa desse caso, abre um precedente para que Eduardo Cunha, enfim, o Lula vai ser solto? Olha, essa decisão é uma decisão muito perigosa, porque a partir do momento que a nossa Suprema Corte, o STF, diz que, havendo prática de crimes de corrupção, de lavagem e de caixa 2, tudo tem que ir para a Justiça Eleitoral, é possível sim, e como já está acontecendo mesmo ontem mesmo, né, sexta-feira, perante a 13ª Vara Criminal de Curitiba, vários pedidos já foram feitos, inclusive a defesa do Beto Richa, pedindo que as investigações fossem para a Justiça Eleitoral. Eu imagino que os advogados já estavam assistindo o julgamento no STF com o pedido aqui, ó. Deu, vamos lá, vamos correr, vamos fazer lá. Eu até achei que eles iam fazer isso na segunda, mas eles já fizeram logo na sexta. Na sexta-feira. E por que isso é ruim? Alguma coisa contra a Justiça Eleitoral? Não, tem todo o respeito pela Justiça Eleitoral. Só que a Justiça Eleitoral, ela não está preparada, não tem estrutura para investigar esses crimes. São crimes complexos, não é fácil você investigar um crime de corrupção, organização criminosa, lavagem de dinheiro, não é fácil. Além disso, os juízes da Justiça Eleitoral, eles têm um mandato de 2 anos. Eu ia te perguntar justamente isso, era a próxima pergunta até. Porque não é o caso de você duvidar até da capacidade técnica de um juiz. Às vezes, eu não sei como funciona isso, como é que funciona isso. Vamos supor, o cara está investigando há 2 anos um caso. Aí acabou o mandato dele, porque ele é emprestado de outra esfera. Aí, bom, estou saindo, estou indo embora. Como é que faz? Ele continua com a investigação? Não, ele passa para outro do zero? Outro juiz que vai tocar, não tocar a investigação, né? Tem quem faz a investigação, o Ministério Público e a Polícia. Mas é claro que o juiz que autoriza medidas como busca e apreensão, quebra de sigilo bancário, telemático. Então, nesses casos complexos, o juiz tem essa participação. Então isso não é bom. Veja a Operação Lava Jato, né? O Dr. Sérgio Moro ficou durante 5 anos à frente da operação. Então essa mudança não é saudável. E além disso é importante que sejam dos especializados, né? Nós temos nas grandes capitais várias especializadas nesse combate, né?
E também muitos desses juízes, alguns são advogados. Nada contra a Ordem dos Advogados do Brasil, nada contra os advogados. Eu já advoguei. Agora, não é interessante que advogados que geralmente defendem teses em prol de seus clientes, que vão julgar, fazer precedentes, né? Então, provavelmente essas teses serão favoráveis a seus potenciais clientes. Então, a única justiça no qual advogados fazem parte, sem que ter que largar a advocacia eleitoral, eu não acho isso muito saudável. Isso é uma outra peculiaridade, eu também não sabia. Acabei de aprender aqui agora. E inclusive nós vamos falar disso mais no finalzinho, sobre um caso assim. Bom, existe um jeito, né, da gente conseguir ali ter uma luz no fim do túnel, que eu aprendi inclusive com você também, que é a questão do poder legislativo mesmo, né? Que até parece ter uma lei nova do Moro. Parece que o Major Olímpio também já apresentou um projeto nesse sentido, o Kim Kataguiri também. Qual que seria a solução, entre aspas, para que a gente não tivesse essa regressão, a meu ver? Então, como o Supremo que decidiu, não há o que se fazer juridicamente falando, não se pode mais recorrer, né? Então, claro, como tem uma aplicabilidade imediata, há a possibilidade de que investigações sejam anuladas, processos sejam anulados e eventuais presos sejam soltos, tá? Então a gente está falando de réus como Eduardo Cunha, como ex-governador do Rio e até mesmo ex-presidente da República, né? Pessoas que comprovadamente cometeram crimes e desviaram milhões dos cofres públicos. O que pode ser feito? O Poder Legislativo pode, por exemplo, aprovar o projeto de crime do ministro Moro, tá? Porque ele tem um projeto, porque o projeto dele é dividido em 3 partes. Tem uma parte que é específica no que se refere à separação dos crimes eleitorais a serem julgados na Justiça Eleitoral e os crimes de competência da Justiça Federal, por exemplo. Então, se os deputados, né, inicialmente os deputados, quiserem mudar essa situação, é possível sim que eles implementem já o início da discussão desse projeto para que seja aprovado. E aí, assim, por força de lei, não existe interpretação do Supremo que mude o texto que veio das pessoas escolhidas pela sociedade para se fazer as leis. Então, bom, que esse processo demora. Você imagina quanto tempo até passar em todas as comissões. Tem que passar se não me engano, as comissões nem foram instaladas ainda. Então tem que passar na CCJ, tem que passar nas comissões específicas de cada caso. Sim, é um trâmite demorado, mas talvez seja um remédio para isso. Não posso deixar de te perguntar sobre o Gilmar Mendes, né? O que aconteceu, acho que você acompanhou. O Gilmar Mendes basicamente falou que os procuradores são gentalhas, cretinos e que estudaram em Harvard e não aprenderam nada. Eu queria saber o que você acha especificamente da fala do ministro Gilmar Mendes, o ministro da Suprema Corte, sobre os procuradores aí do nosso país. Foi uma fala, no meu ponto de vista, muito desarrazoada e muito infeliz, porque os membros do Supremo, principalmente nossa Suprema Corte, nossa última instância, eles têm que ter decoro, eles têm que ter respeito às outras instituições. Então, foi muito espantosa essa fala. Nós nunca vimos tantos ataques desferidos aos procuradores e promotores, principalmente aos colegas de Curitiba do Dallagnol. Então, é muito triste você testemunhar um ministro supremo ofendendo de uma forma tão ousada, tão seguro de que nenhuma consequência terá, e atacando pessoas que trabalham tanto em prol da sociedade. Pessoal, mais uma coisa aqui, estilo mamãe falei agora, câmera na mão. A gente esqueceu, eu desliguei tudo, desmontei tudo e eu tinha esquecido, ainda bem que ela me lembrou, a gente conversando aqui, ela me lembrou de uma coisa muito importante que aconteceu agora, nos últimos dias. Então, por favor, esclareça para nós aqui. Uma questão muito preocupante, muito inusitada nos últimos dias. O ministro Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, ele mandou que fosse instaurado um inquérito policial para apurar todas as propalações de notícias falsas, fake news e ofensas a membros do Supremo e seus familiares, o que é um pouco estranho, porque os membros do Poder Judiciário não podem instaurar um inquérito policial. E ele também nomeou o ministro Alexandre de Moraes como responsável para conduzir esse inquérito. Tá? Então aí nós vemos muitas irregularidades processuais. Primeiro, viola o sistema acusatório. O que é sistema acusatório? Onde um órgão acusa,
o outro defende e o outro julga. Aí parece que o próprio Supremo manda instaurar uma investigação, ele vai investigar, para ele vai julgar. Tá um pouco estranho isso. Segundo, ele não pode nomear um juiz para conduzir uma investigação, né, acompanhar uma investigação. Isso tem que ser livremente distribuído, isso não pode acontecer, né? Além disso, não é um fato específico a ser investigado, são fatos genéricos. Então qualquer pessoa poderá ser alvo dessa investigação. A meu ver, assim, o que eu fico com medo? Eu fico com medo justamente porque, assim, o que é fake news? Né? O que é você? Se eu pegar e falar assim, eu não gosto do ministro tal, será que eu estou cometendo um crime? Justamente pela subjetividade. Não sei se o meu medo ele tá certo ou se é uma besteira, mas eu realmente penso isso. Eu tenho um pouco de medo dessa subjetividade do texto da lei. Sim. Então qualquer pessoa, qualquer integrante da imprensa, qualquer cidadão, qualquer membro do Ministério Público, se faz alguma crítica, está sujeito a uma investigação que é sigilosa, que não está o objeto da investigação delimitado, é um pouco preocupante. Porque nós temos a liberdade de expressão, e como diz o meu colega Deltan, a liberdade de expressão não é para proteger elogios, não, para proteger críticas, não é? Para que a pessoa possa exercer uma crítica, evidentemente, que não venha cometer nenhum delito contra a honra. Agora, foi uma decisão muito estranha e muito preocupante para o Estado Democrático de Direito. Eu vou te pedir desculpa antecipadamente, vou ter que te colocar numa saia justa, não vai ter jeito, mas eu tenho que te perguntar. O que você achou da postura da Raquel Dodge diante do que aconteceu e o que ela fez? Assim, eu pessoalmente já olho, eu vou me antecipar um pouquinho aqui, tá? Eu olho para a Raquel Dodge com olhares um pouco críticos, né? A partir do momento que eu sei que ela não afastou, por exemplo, não pediu a suspensão acho que é a palavra certa, do Gilmar Mendes, até onde eu tenho aqui, em 2 casos onde o Gilmar Mendes, por exemplo, no caso do Jacó Barata, para quem não lembra, não se recorda, o Gilmar Mendes foi padrinho de casamento da filha do Jacó Barata. Isso já é motivo suficiente para você falar, puxa, eu acho que eu não posso julgar esse cara que foi padrinho do casamento dele. Mas tem mais um agravante nesse caso, que a esposa dele defende o cara. Então o escritório da esposa do Gilmar Mendes defende o réu que o Gilmar Mendes vai julgar. Isso para mim já é um... Eu como um leigo acho isso uma anomalia jurídica. Agora tem mais um caso, que é mais recente agora, que é o caso do Paulo Preto. Para quem não lembra, o Paulo Preto, operador de algumas figuras do PSDB, ele tem uma proximidade, o Gilmar Mendes tem uma proximidade que foi comprovada agora inclusive, com o Aloysio Nunes, né? Eu queria saber o que você acha da postura da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, em relação ao ministro Gilmar, diante das suas falas e diante da não suspensão do Gilmar Mendes nesses 2 casos. Com todo o respeito que eu tenho à Procuradoria-Geral da República, com todo o respeito que eu tenho à Procuradora-Geral da República, de fato, não foi nem um pouco confortável para nós que somos procuradores assistir uma Procuradora-Geral silente, impassível diante daquelas ofensas. Eu me senti particularmente ofendida. Então, eu acho que não é adequado. Como a representante máxima do Ministério Público, eu acredito que ela poderia ter uma atitude diferente, em defesa da instituição, em defesa da dignidade dos procuradores da República. Ainda que ela não concorde com algumas questões jurídicas, algumas manifestações nos processos de alguns procuradores, eu acredito que como procuradora-geral não foi adequado ela permanecer silente, sendo testemunha daquelas ofensas de muito baixo nível que, no meu ponto de vista, caracterizam como crimes contra a honra, de injúria e difamação. Mas reitero que tenho todo o respeito à pessoa da Procuradora-Geral e ao cargo de Procurador-Geral, isso. E de fato, teve esses 2 pedidos de suspensão, porque também, notoriamente, havia essa ligação, essa amizade próxima, no caso tanto do Jacó Barata quanto do caso do Aloysio Nunes e Paulo Preto. Primeiramente, meus colegas da Força Tarefa do Rio de Janeiro pediram a suspeição, mas a doutora Procuradora-Geral, no entendimento dela, não viu essa suspeição. Agora também os colegas de Curitiba também pediram a suspeição do ministro Gilmar, que no meu ponto de vista também dei aula de processo penal,
Então, uma situação clara de suspeição ou impedimento, e a Procuradora-Geral também entendeu pela e arquivou. Claro que ela está no exercício da atribuição dela e do entendimento, mas estava muito evidente essa ligação entre os investigados. Sim. O juiz não pode ter qualquer tipo de ligação com os investigados e réus. Entendi. Bom, de qualquer forma, apesar de ter te pedido desculpa antes pela pergunta, eu acho que é muito importante eu aproveitar essa oportunidade e até diante aqui da sua presença, eu não sei se você até pode se expressar nesse sentido, mas eu quero aproveitar que eu estou na frente de uma procuradora e dizer para você que você tem uma missão. Se você está indignado com a corrupção do país, se você está indignado com o combate à corrupção, que vem dando certo, inclusive pelo bom trabalho de procuradores, né, esteja num risco iminente de acabar. Então, você tem uma missão que é acompanhar os movimentos de rua, sair das ruas, se for a sua vontade, se manifestar contra isso e dar o recado que a população está esperta, que a gente não vai deixar figuras como o Lula, e sim, é que eu sempre falo do Lula, porque o Lula é o mais emblemático, mas todas as figuras que acho que representam aqui a imoralidade do Brasil e o desrespeito ao dinheiro público, já julgadas, tem a possibilidade de sair às ruas, né? Eu hoje posso falar, o Lula é um ladrão e não posso ser processado por isso, porque não sou eu que estou dizendo, a justiça o disse. Então, esse cara simplesmente pode sair para a rua como um ladrão e está livre. Então, se você está indignado com isso também, eu aproveito para deixar a missão aqui para você acompanhar e se manifestar sempre que possível. Muito obrigado pela sua atenção, desculpa tomar seu tempo no final de semana, eu acho que você tem muito trabalho a ser feito, mas parou para falar com a gente. Tenho certeza que todos os inscritos do meu canal aqui do Mamãe Falei vão ficar muito gratos pela sua atenção e pelo seu tempo, tá bom? Tá, muito obrigada. Se eu tiver mais alguns minutinhos. Fica à vontade. Agora, dia 17, a Lava Jato vai completar 5 anos. É verdade. Uma questão também importante, que em abril está pautado no STF o julgamento sobre a prisão em segunda instância. Novamente vai ser rediscutido, então corre esse risco que o STF entenda que não pode ser presos após o segundo julgamento. E esses pontos todos estão no projeto anticrime do Dr. Moro, que está claramente sobre a possibilidade da prisão depois da segunda instância. Então esse projeto é muito importante e deveria ser olhado com muito carinho pelos deputados. Cobre o seu deputado, para que ele vote a favor do projeto do Moro. É isso aí. Um abraço, vamos questionar tudo.